Vamos ver o Kiko Nogueira falando do carnaval com o Milton Cunha. Esse corte tá bombando pra caramba no desse. Achei curioso isso aqui. Vamos lá, queridos e queridas. Acho que é por conta da fala do próprio Milton, né? Esse vídeo do Milton Cunha não é de agora, tá, gente? É de janeiro. Mas tá viralizando porque poderia ter sido o comentário dele na Globo, né? Vamos lá, queridos. Injeta na população com um samba que tem uma melodia chiclete, que já está na memória de grande parte da população, você vai ali cantando essa trajetória e aí a Beijo, escola, Maria. Ela termina entronando o menino Luiz Inácio, que agora é Lula, e aí a palavra operário do Brasil, tanto lá os operários que acordam cedo, pegam transporte, batem o ponto, precisam do salário, das leis e tal, mas um operário da cultura do bem, do valor humano, do humanismo. E aí, um desfile de escola de samba no ano em que Lula nos chama a Brasília para nos dar o reconhecimento de manifestação cultural, valor do povo brasileiro. Foi aquele dia que eu fui a Brasília com Daniela Mercury, e aí o axé, reconhecidérrimo como um valor cultural, e nós, escola de samba, também como orgulho do Brasil. Então, nessa Avenida Popular, nessa festa, nessa procissão alegre sobre coisas do Brasil, se pergunta o que é patriotismo, o que é nacionalismo, o que é ser brasileiro e ter orgulho disso, quais são os teus valores. E aí Lula termina já, Lula, não mais Luiz Inácio, Lula, como um líder planetário reconhecido mundialmente, com trânsito internacional. Então, há o triunfo do nosso herói, mas a sacada é começar com o menino, a família, a mãe, a luta, que é comum a todos nós, lutadores, que fomos lá para tentar dias melhores. É um desfile, é um enredo sobre esperança de como mulheres comuns, homens comuns, podem empreender uma jornada que os levarão a feitos fabulosos. Isso aqui o Milton Cunha teria dito ontem no desfile, mesmo se a Globo não tivesse censurado. Houve uma orientação para os repórteres não falarem, os comentaristas também, e aí foi aquele desfile por parte ali da Globo, e o que a Globo também transmitiu para a audiência, engessado. De fato, retratou o que estava acontecendo na Avenida, para além de torcida, tá bom? Para além ou não de gostar do tema, tá? E, no caso, o presidente Lula. Do ponto de vista técnico, foi fraca, foi, sei lá, uma apresentação meio desenxabida, a bateria não acompanhou, aquelas coisas ali que a gente conhece, depois os caras dão aquelas notas que ninguém entende também, mas que pelo menos tem um acompanhamento que a Globo se dispõe a fazer de todas as escolas. E como eu disse, ficou muito explícito isso quando veio depois a Imperatriz Leopoldinense, cujo tema era o Ney Matogrosso. E aí os caras começam a fazer a transmissão lá no esquenta, que chama, antes de entrar propriamente na avenida. No caso do Acadêmicos de Niterói, enquanto estava ocorrendo o esquenta, estava o Pedro Bassan, que é repórter de política, na verdade, dando um boletim. Vou botar um trecho aqui. Mas olha só, você consegue ouvir iniciativas contestando o desfile ou o repasse de recursos públicos. Vou pular isso aqui, tá, gente? Palavra, mas nós estamos já em ritmo de carnaval. É uma putaria generalizada isso aí. Né? O Carnaval do Rio de Janeiro
que está na mão aí? Obrigado, Lainara. De bandidagem, com a Globo fazendo também a egípcia, fingindo agora que é honesta. No meio aí da orgia de Momo, da folia de Momo, né, da genitália desnuda generalizada, está pagando de virgem, dizendo aqui o que determinou a justiça eleitoral e privando o seu público de assistir uma parte importantíssima do desfile. Por quê? Porque a Globo é contra o Lula. E a Globo não queria correr risco nenhum, claro, de fazer, né, o que poderia ser entendido como propaganda eleitoral. É, assim, uma vergonha que aconteceu. Uma vergonha. Eu já falei aqui minha opinião sobre o que eu considero um erro a respeito aí, desse enredo. Mas... É isso aí, gente. Kiko Nogueira trazendo informações importantes. E ele dizendo também ontem como a Malu Gaspar vai ficar no cargo dela, tá? A Malu Gaspar, a menos que apareça um escândalo, ela vai ser mantida na linha de frente do jornalismo da Globo, tá? Olhem isso. Vamos ver se carrega aqui rapidinho. Tem gente que está atribuindo a Malu Gaspar. Eu vi num grupo de gente que é ex-lavajatista, mas assim como não tem ex-gay, não existe ex-lavajatista. É um pessoal ali, meio frente ampla, tá? Tem gente de esquerda, tem gente de direita e tem pessoas que estavam do lado do muro, dizem que o Moro exagerou, sei lá, vocês entenderam. Mas aí já tinha um pessoal aí e dizendo assim, olha aí, quem criticou a Malu Gaspar vai ter que engolir agora, ela estava certa desde o começo, e agora estão atacando também o ministro Alexandre de Moraes. Não, ela não estava certa desde o começo. Se você quiser ir para cima do Toffoli, quem fez o jornalismo correto foi a Daniela Lima. Por conta dessa operação que ele autorizou em cima de violação, né, vazamento de dados de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente dele e da mulher dele também. Bom, a Receita Federal demitiu pelo menos 3 servidores por vazamento de dados. Desde 2023, diz o órgão, foram ampliados os controles de acesso a dados com forte restrição aos perfis de acesso e aumento de alertas. Dentro de investigações internas, a Receita concluiu 7 processos disciplinares no período, o que originou sanções a servidores da punição com as 3 demissões. Em nota emitida nesta terça-feira, diante da operação da Polícia Federal para investigar vazamentos de dados de autoridades como esposas de ministros, a Receita afirmou que o mesmo rigor das punições internas orienta e orientará todo o processo. Em 12 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes determinou à Receita Federal auditoria em seus sistemas. A intenção é identificar desvios no acesso a dados de ministros da Corte, parentes e outros nos últimos 3 anos. O trabalho de monitoramento foi incluído em procedimento que já havia sido aberto no dia anterior pela Corregedoria da Receita Federal com base em notícias veiculadas na imprensa. A auditoria da Receita envolve dezenas de sistemas e contribuintes, sendo que desvios já foram detectados preliminarmente e informados ao relator no STF. A Receita diz assim, aspas, os sistemas da Receita Federal são totalmente rastreáveis, de modo que qualquer desvio é detectável, auditável e punível, inclusive na esfera criminal. Nessa terça, como a gente sabe aí, a PF cumpriu 4 mandados de busca e apreensão no âmbito dessa investigação que apura o vazamento de dados da Receita Federal envolvendo autoridades. Os mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que atendeu ao pedido da PGR. As identidades dos alvos das buscas ainda não foi divulgado. Daqui a pouco a gente vai saber quem foram aí. Como a gente postou aqui no DCM, as investigações apontam que o sigilo fiscal da esposa do Moraes, Viviane Barros de Moraes, e do filho também foram quebrados indevidamente. As investigações estão dentro do inquérito 4.781, conhecido como inquérito das fake news. Esse inquérito foi aberto em 2019 para investigar a propagação de notícias falsas, denúncias caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de ânimo para caluniar, difamar e injuriar o STF e seus integrantes. E também, claro, fomentar um golpe de Estado. O pedido da PGR para os alvos da terça é que sejam aplicadas as devidas medidas aos alvos. Vou listar aqui. Proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana mediante uso de tornozeleira eletrônica,
afastamento imediato da função pública, proibição de ingresso nas dependências do SERPRO ou da Receita, proibição de acesso a sistemas e bases informatizadas, proibição de se ausentar do país e cancelamento e determinação de entrega de todos os passaportes 24 horas, inclusive estrangeiros, determinação de impedimento migratório, impedimento de obtenção de outro, inclusive pelo Ministério das Relações Exteriores. A suspeita é que os dados tenham sido acessados por um servidor do SERPRO cedido à Receita Federal. Muito provavelmente um cara de extrema-direita ou uma mulher de extrema-direita, ligada aí ao bolsonarismo ou apoiadora do Bolsonaro, também fomentada por esse clima da Lava Jato 2.0 de perseguição aos ministros do Supremo Tribunal Federal e, claro, ao governo Lula. A apuração sobre os assédios irregulares foi determinada por Moraes. O ministro ordenou que a Receita rastreasse qualquer consulta ou tentativa de acesso envolvendo os atuais 10 integrantes da Corte, bem como suas esposas, filhos, irmãos e todos os ascendentes. O relatório deve ser apresentado após o Carnaval. As quebras já foram identificadas e terão duas frentes, uma administrativa e outra criminal. Caberá à Polícia Federal investigar se a quebra dos dados fiscais da mulher e do filho do Moraes foi encomendada para ser vendida a terceiros. Imagina quanto não custa uma informação dessa, inclusive no mercado negro da imprensa brasileira, no mercado das ilegalidades da imprensa brasileira corrupta, que trabalha com vazamento. Isso aí vale muito dinheiro, muita grana. Não estou exagerando. Isso é uma forma de clique para começo de conversa. Isso também pode envolver, e a gente jamais vai saber, se o cara não está vendendo para a Folha, para o Estadão, para a Globo, uma informação dessa. Não é de praxe no mercado. Na Inglaterra é comum. Na Inglaterra você tem uma informação, uma foto, alguma coisa assim, e você vende para um tabloide por uma boa grana. Aqui não é normal que E é bom que aqui não seja normal, tá, gente? A imprensa inglesa, nesse aspecto, ela é uma tragédia, tá? A ponto de criar aqueles conglomerados do tipo Murdoch, tinha aquele News of the World, que chegou a fechar, né? Que grampeou celebridades, tá? Cometeu crime. Tá, isso é importante que o Kiko tá explicando aqui. Ele fala até com conhecimento de causa, porque ele e o irmão, eles fundaram, inclusive, o DCM em Londres, para combater esse tipo de jornalismo sensacionalista, baseado em princípios. Aconteça, mas na Editora Abril, por exemplo, por exemplo, nós tentamos fazer uma capa com o Maradona, uma vez, na revista Alfa, a última revista que eu dirigi lá na Abril. E o Maradona topava, mas ele queria, me lembro, do valor na época, $80 mil. E aí nós não pagamos. Mas ele saiu em outro lugar. E, claro, né? Aí alguém fez negócio. A revista Isto é Dinheiro, tem muito jornalista que trabalha na Isto é Dinheiro, que hoje está na chamada mídia progressista, aliás, vendia capas. A Isto é vendeu uma capa para o Rio de Janeiro, por exemplo. Enfim, a Lava Jato foi uma indústria muito fértil de fake news, de ataques à institucionalidade também. Obrigado, o jornalista ganhar uma grana. O filho da Miriam Leitão ficou rico, Vladimir Neto. Vendeu os direitos do livro dele para série e filme, fez consultoria. O livro dele foi traduzido para várias línguas, o livro da biografia do Moro. O Gabeira vendeu muito livro, o Dallagnol e o Moro fizeram negócios, claro. O Moro depois foi contratado aí por aquele banco, que desapareceu também, né? Engraçado isso. Álvares Marçal, né? A gente tem esse problema no Brasil, que é dramático, mesmo a falta de memória. Mas curioso, porque isso aí faz o quê? 5, 6 anos? Ninguém mais fala do Álvares Marçal, nem cobra do Moro, né? Mas tudo bem. O ministro busca identificar a ordem de vazamentos para a imprensa sobre informações que o relacionam ao Banco Master. A mulher de Moraes foi contratada pelo Banco de Daniel Horcaro por R$129 milhões. O valor do contrato gerou questionamento pelo fato de o escritório não assinar nenhuma causa para o Master e ser pouco conhecido no meio jurídico. Bom, o Estadão já está dando um pau no ministro Alexandre de Moraes e, curioso, eu estava ouvindo hoje o UOL mais cedo, enquanto eu estava caminhando com a Capucha, e estava aquele Josias também
fazendo a inversão moral dessa história. Ou seja, há um vazamento ali de dados que são necessariamente confidenciais, privados de ministros do STF. Esse é o crime. Mas eles estavam batendo no Moraes. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!